graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos iniciando hoje o livro 10, os Evangelhos. Capítulo 1, Introdução aos Evangelhos. Amados, no livro 9, as doutrinas bíblicas foram tratados os seguintes assuntos. Capítulo 1, a doutrina das Escrituras, o porquê das Escrituras e a inspiração divina da Bíblia. Capítulo 2, a doutrina de Deus, a existência de Deus, sua personalidade e natureza. Capítulo 3, a doutrina de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, seu caráter e obra. Capítulo 4, a doutrina do Espírito Santo, a natureza e a obra do Espírito Santo, o seu batismo e os seus dons. Capítulo 5, a doutrina do homem, a origem, criação e natureza do homem. Capítulo 6, a doutrina do pecado, a origem e o caráter do pecado. Capítulo 7, a doutrina da salvação, a natureza e os elementos da salvação. No capítulo 8, a doutrina da igreja, a origem da igreja, seu fundamento e sua missão. Capítulo 9, a doutrina dos anjos, a natureza dos anjos e a origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Capítulo 10, a doutrina das últimas coisas, o arrebatamento da igreja e o reino milenial de Cristo. E hoje, no tópico 1, o mundo dos evangelhos. Amados, os evangelhos foram escritos durante o tempo do Império Romano. Vamos conhecer um pouco sobre o Império Romano. Este reinado começou com uma comunidade de várias pequenas cidades, por volta de 753 a.C., e que depois de 500 anos de guerra, tornou-se um poderoso império, o Império Romano. Seu primeiro imperador chamava-se Augusto. O seu reino foi de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Depois dele houve vários outros imperadores. Nero foi o mais conhecido de todos, aquele que botou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Observe, Jesus nasceu durante o reinado de Augusto. Morreu e ressuscitou durante o reinado de Tibério, que foi de 14 a 37 depois de Cristo. Entenda isso, a Palestina estava sob o jugo dos romanos desde 63 a.C. e foi até 135 depois de Cristo. Quando Jesus nasceu, o rei da Judéia era Herodes, o Magno. Na realidade, nós temos que entender, existe vários Herodes, mas mais na frente nós vamos falar melhor sobre isso. As condições econômicas e sociais do primeiro século eram semelhantes às do século XX. Dentro da sociedade pagã e judaica, havia uma aristocracia opulenta, né? Os judeus ricos eram os sacerdotes e rabinos. Os pagãos ricos eram os proprietários e políticos. A sociedade pagã era composta de classe média, plebe, escravos e criminosos. Bem? Entenda, Augusto, ele preparou o mundo para um avivamento literário. As artes se desenvolveram e floresceram. Ainda hoje, Roma é conhecida por suas façanhas arquitetônicas, como o Panteão, o Coliseu e outras construções admiráveis. As línguas que se destacavam no mundo romano eram 4: o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Havia também muito interesse nas ciências e na matemática. Os meios de ganhar o sustento naqueles dias eram a agricultura e a indústria rudimentar. As estradas do império eram excelentes. Os romanos as construíram em linha reta o máximo possível. Né? Usavam pontes, viadutos para rios e vales. As estradas eram tão bem construídas que algumas estão em uso até hoje. A moral, contudo, era muito baixa. Ainda que existissem pessoas virtuosas, o nível ético, em geral, era muito baixo. Entendo como era isso. A corrupção no governo, a imoralidade sexual, fraude no comércio,
superstição religiosa. Tudo fazia que a vida no império revelasse gritante estado de degradação. A nova fé, o cristianismo, teve um princípio repleto de lutas, mas mesmo assim pôde crescer durante o domínio romano. Vamos entender um pouco sobre a religião da época, amados. As 4 religiões mais conhecidas eram: 1. Animismo. Vem do latim animus, que significa alma, vida. Religião primitiva de Roma. Acreditavam que entidades não humanas possuem uma essência espiritual. Era uma religião idólatra e de má índole. Um exemplo para nós entendermos isso melhor. Um fazendeiro. Ele adorava os deuses da terra, do céu, da colheita e da floresta. Ou seja, a natureza ao redor era para ele um deus e ele a personificava e a adorava. Da mesma maneira, outros segmentos da sociedade, como os militares, que adoravam os deuses da guerra. Okay? Em Atos, no capítulo 19, versículo 34 e 35, registra que uma multidão fanática gritando por um espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Amém? 2. Culto ao imperador. Ao lado do animismo, havia muitos que também veneravam o imperador, amados. Davam-lhe nome de deuses e consideravam-nos, em alguns casos, como os próprios deuses. Então, os cristãos repeliram esse tipo de adoração. Por não participarem do mesmo, eram violentamente perseguidos. 3. Religiões místicas. Adoravam pessoas falecidas, sendo consideradas como deuses. 4. Prática de ocultismo, semelhante às religiões místicas. Observavam credos e ritos misteriosos. Entenda, mano. Praticavam a magia, prediziam o futuro através de exame das entranhas de animais abatidos. Para eles, o mundo estava cheio de espíritos e demônios, que, através de fórmulas mágicas, eram chamados e recebiam ordens para cumprimento de determinadas missões. A astrologia, o zodíaco e o horóscopo também eram populares durante aquela época. Muitos criam que as estrelas influenciavam o nascimento, a carreira e o futuro da vida humana de uma maneira ou de modo geral. Entendendo a visão bíblica para esse tempo, nos livros dos profetas do Antigo Testamento, havia profecias sobre a vinda de Cristo. Homens, alguns cultos, outros indoutos, falavam da vinda do Messias. Os evangelhos registram o cumprimento dessas profecias. E é lamentável que muitos daqueles que esperavam o Cristo não creram que Jesus era o Messias quando ele chegou. Mesmo assim, tudo ocorreu de acordo com o tempo determinado por Deus. Todas as profecias sobre o nascimento, vida, o caráter, as obras, a humildade, o amor e até a morte de Jesus foram cumpridas tal como foram profetizadas. Há mais ou menos 40 profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Na sua maioria, elas são chamadas de messiânicas. O livro de Isaías tem o maior número de profecias, havendo pelo menos 16 referências ao Messias, sendo a do capítulo 53 a mais conhecida. E para nós encerrarmos, as profecias descrevem o Messias sobre 2 aspectos. Primeiro, o rei Messias, Salmo 2, do versículo 6 ao 8. E Daniel, capítulo 2, versículo 44. Segundo, o Messias sofredor, Isaías, no capítulo 50, do versículo 6 ao 52. E Zacarias, no capítulo 11, versículo 12. Amados, tanto estas como aquelas se cumpriram. O Messias que viria como rei também teria que passar pelo sofrimento até a morte e morte de cruz. A última profecia do Antigo Testamento diz que, lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao templo
o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, Jesus através dos evangelhos. Qual o cenário judaico dos 4 evangelhos? Qual a importância de Jesus mencionada nos 4 evangelhos? Amém, amados? Então, observe, nós estamos começando um livro novo, né? Vamos estudar os 4 evangelhos e aprofundar em cada um deles, para nós termos uma visão do que foi os evangelhos e a atuação de Jesus Cristo nesse período. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar o seu questionamento nos comentários. Divulgue o canal, né, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas. O nosso objetivo é pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, divulgue esse trabalho com seus conhecidos, parentes e amigos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.